Vocês tenham uma boa tarde. Não é isso que significa boa tarde? Tomara que vocês tenham uma boa tarde. Um bom momento de estudo aí. E aí, Furquinho? E aí, Marcos? Alô, Sara. Firmes ou não? Como é que tá a semana? Semana boa ou semana bruta? Tem semana que rende, não tem? Tem semana que é massa. E essa? Professor, como consigo entrar em contato depois da aula com o senhor? Uai, pode... Ah, não, Josiane. A força do ódio. Aí, ó, Mariana. Pelo WhatsApp é mais prático. Pode mandar a qualquer hora, tá sempre no silencioso. Responda assim que der. Fique à vontade. Tá na madrugada estudando? Pode mandar, porque não vai fazer barulho, não. Tá? Valeu, Mariana. 5270, é isso aí. E hoje é dia de matéria relevante ou né? Nem tanto assim. Cara, essa matéria é importante até para a nossa vida, né? Motores de carro, refrigerador, aprender algumas coisas aí dessas máquinas que a gente usa tanto e leis da termodinâmica são bastante recorrentes. Leis da termodinâmica aparecem bastante. Primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica. Então, vamos que vamos, fazer nada para ninguém, bora estudar física. Deixa eu fechar isso aqui que não está cooperando. Pronto, confirmado, aula 5? Ou estou viajando? Olha só, leis. Caraca, lembrei de uma coisa. Tem a primeira lei, que a gente tanto vai usar hoje. Tem a segunda lei, que vai aparecer no final da aula. Ela trata de fluxo do calor, rendimento, algumas limitações. E aí, depois que fizeram essas duas, fizeram a lei zero da termodinâmica. Lei zero, ela é muito besta. Você fala assim, não, essa lei não existe. Não, a física não escreveria uma lei dessa. Se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B e um corpo B está em equilíbrio térmico com um corpo C, então o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C. Você fala, não é possível que a física escreveu uma coisa dessa. É verdade. O motivo, termômetros. Esse B aqui, ó, seria um termômetro. Se B fala que A está a 20 graus, o termômetro B fala que o C está a 20 graus, então você tem condição de falar que aquele primeiro corpo está em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, porque o termômetro mediu. Então foi uma lei necessária. Pode pôr verdadeiro que isso existe, tá? Lei zero da termodinâmica, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica. Cara, tem um probleminha nesse título aqui. Alguns autores de livro consideram dois tipos de máquinas térmicas. Esse título está separando algo meio estranho. É melhor, a maioria dos autores trabalha assim, ó. Existem dois tipos de máquinas térmicas, o motor e o compressor. Motor a combustão, né? Motor, vai do quente para o frio, fluxo natural de calor. E o compressor é o refrigerador, ar-condicionado, geladeira. Existem dois tipos de máquinas térmicas, motor e refrigerador. Então, um ajustezinho aí nesse título, tá? A maioria dos autores trata assim, dois tipos de máquinas térmicas, o motor e o compressor, o motor e o refrigerador.
Na aula passada, a gente começou a conversar sobre gráficos, PT, VT, PV, as famosas variáveis de estado. Quais são as variáveis? O que a gente pode mudar no gás? Variáveis de estado, né? Famosas. Nossa, como tem exercício que futrica na pressão, no volume, na temperatura, no número de mols, e tem mais. Energia interna. Mas basicamente PVT. Basicamente PVT. Fala PVT, PVT e N. PVT e N são as variáveis. A gente fica mudando esses parâmetros no gás. Só que hoje, dentro da primeira lei, entram as energias, mano. A primeira lei, cara, é o fluxo de energia. Isso é muito mais importante do que as variáveis de estado. Ah, variáveis de estado. Variáveis de estado. Fluxo de energia é muito mais importante. 3 energias, mano. Quantidade de calor trocado, trabalho realizado, variação na energia interna. Nossa, isso é muito mais relevante. Afinal, quando a gente explode a gasolina com oxigênio, o que a gente está querendo? Uma energia disponível. Para quê? Para realizar a função de trabalho. Repetidamente, um gás fica empurrando o êmbolo. Então, a energia é muito importante. É justamente o fluxo de energias que muda as variáveis de estado. Isso aí, Josié. Vou começar por aqui. Quem não entende trabalho no gráfico PV vai perder questão fácil. Quem não visualiza, não acabou não. Quem não visualiza temperaturas no gráfico PV vai perder questão fácil. Então vamos lá. Que gráfico é esse? Tem um professor de física na sua frente te perguntando que gráfico é esse. Que gráfico é esse? Resposta. Professor, esse é o gráfico pressão versus volume. Pronto, respondeu. Que gráfico é esse? O bonitão do PV. O bonitão do PV. E aí, vê se não fuma, na hora de fazer o cálculo, esse 10 à sexta. Já pensou? Eu fumando R$1 milhão da sua conta? Vai gostar? Você vai gostar? Vê se não fuma, esse 10 a menos 3. Quem nunca, né, gente? Quem nunca esqueceu aí essas potências de 10? Então já marca elas aí pra gente não esquecer na hora de fazer as contas. De olho também nessa setinha. Setinha para a direita indica volume aumentando. Isso tem um nome. Expansão. De olho na setinha, galera. De olho. Isso é automático. Seu olho tem isso, José. Seu olho tem que fazer isso automaticamente. Aí, ô Sara, se for só metro, é comprimento. Se for metro quadrado, o assunto é área. Se for metro cúbico, o assunto é volume. E no sistema internacional, é metro cúbico. Então, esse metro cúbico aqui é a unidade do volume. Vai construir um metro cúbico, Sara? Não. Você vai substituir desse jeito. Metro cúbico é um metro cúbico, né? Você faz uma paredinha aqui no chão de 1 metro. Aí faz uma paredinha ali no chão de 1 metro. Uma paredinha ali de 1 metro. Uma paredinha aqui de 1 metro. E sobe 1 metro. Sobe 1 metro nessa parede. Você já construiu algo assim, Sara? 1 metro cúbico? Sabe o que cabe aí, Sara? O que cabe aqui nesse 1 metro cúbico? 1.000 litros de tequila. Não. 1.000 litros de água. Não. 1.000 litros de óleo. Não. 1.000 litros de qualquer coisa. 1.000 litros de ar. Então, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. E o inverso disso, às vezes, é relevante. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de qualquer coisa. E 1 litro equivale a quanto? Sara, por que eu estou aqui respondendo sua pergunta até agora? Porque tem questão, Sara, que não coloca metro cúbico, mas coloca litro. Então eu vou tirar isso daqui. Você confunde esse trem, né? Vou colocar isso aqui separado no slide, porque eu vou precisar desse espaço. Um metro cúbico equivale a 1.000 litros. E 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. Portanto, Sara, quando aparecer assim, ó, um gráfico pressão versus volume, e lá no eixo do volume tiver escrito litro, cuidado. Cuidado. 2 litros, 4 litros, 6 litros. Se você for jogar no PVNLT, tá tranquilo. Pode jogar em litro. Se o R também estiver em litro. De boa. Piritiba votou. Tranquilo. Pode pôr em litro. Lei geral dos gases ideais, né? Lei geral dos gases ideais. Piritiba votou. Pode colocar litro ali também. Pode, de boa. O problema, Sara, é no trabalho. Aí lascou. Aí não, aí você tem que ter mais carinho. Eu vou de quê? Tô com dúvida. Eu vou de Verst Statera.
trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Nossa, nossa, nossa. Essa variação de volume, Sara, tem que ser em metros cúbicos. Se não, Sara, o trabalho não sai em joule. Trabalho é energia, não é? Qual que é o conceito de trabalho? Energia proveniente das forças. Se a gente quer o trabalho em joule, por favor, coloca a pressão no sistema internacional, Pascal, coloca o volume lá, o delta V, no sistema internacional, metro cúbico. E aí, vamos supor que tenha aqui uma transformaçãozinha desse jeito, Sara. O gás está no estado A, o gás está no estado B. Aí você vai fazer as contas e precisa do delta V, Sara. Aluno distraído fala que o delta V foi igual a 4 litros e Xuxa um 4 bem ali na fórmula. Dançou, dançou. Na verdade, a variação de volume foi 4 no lugar de litro. Obrigado, filhote. Vem cá dar oi pra galera. Olha o que eu ganhei, gente. Hoje teve, ó. Você acha que é só você que come na minha frente, né? Ganhei um pão de queijo. Bonitinho, né? Olha lá, 4, vou dar um zoom, olha isso. Não é 4, simplesmente 4. É 4 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Você foi alfabetizado? Foi? Quem tá escrito aqui? Litro. E aqui, quem tá escrito aqui? Litro. É a mesma coisa. Porque é a mesma coisa que litro. Por isso, Sara, que eu fiquei te respondendo até agora. Porque tem realmente questões que colocam litro no meio da paçoca aqui, ó. Não, 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 não é assim não. Vou colocar 10 a menos 3 no lugar. Metro cúbico. Porque tem que ser em metro cúbico na hora de calcular o trabalho. Lá no PVNRT, Pivot votou, tanto faz. Tanto faz. Mas no cálculo do trabalho, valeu pelo retorno. Então vamos lá, dou-lhe uma. Pode voltar? Fala que não. Posso voltar? Se você disser que não, eu vou dar uma mordida no pão de queijo. Pode voltar? Tô doido pra você falar, pera aí. Pode voltar, né? Não vai me deixar comer hoje não, né? Tá bom. Sacanagem, pão de queijo quentinho. Vamos lá. Um gás ideal sofre a transformação do estado A para o estado B. Senhor, eu esqueci. Como é que interpreta mesmo esse negócio de estado? Ué, velho, o gás exercia uma pressão, ocupava um volume e estava numa temperatura. Aí ele mudou para o estado B, em que a pressão continuou sendo a mesma, mas o volume aumentou e a temperatura também mudou. Mudou de estado, o gás mudou. Conforme representado no gráfico PV, PV. Te amo o gráfico PV. Nesta transformação, a temperatura, tchananãs, e o trabalho, tchananãs, é de quantos joule? Olha que interessante, sublinha aí, realizado pelo, olha que interessante, realizado pelo, sublinha lá, ó. Quando o trabalho é realizado pelo gás, positivo. Trabalho realizado pelo gás, positivo. Trabalho positivo. É isso que a gente quer quando a gente coloca diesel dentro do motor, que o gás exploda lá dentro, empurrando uma parte móvel para girar o motor, que o gás realize trabalho. É isso que a gente quer. A gente quer que o gás sofra essa expansão. Expansão significa que o trabalho. Ops. Expansão significa que o trabalho é positivo. Fica de olho na setinha, galera. Olho nessa setinha. Setinha para a esquerda é tudo ao contrário. Compressão, trabalho negativo. Josiel, professor, mas é só no caso do gráfico PV? Só. Uma vez, Josiel, colocaram um gráfico VT, volume temperatura, colocaram uma transformaçãozinha assim, e afirmaram que essa área sob a curva correspondia ao trabalho realizado na transformação AB. Falso. Só no gráfico PV que a gente pode fazer essas afirmações de área é igual a trabalho. Agora, Josiel, né? Josiel, saca só. Se tiver um gráfico temperatura, volume e uma transformação assim, olha lá o que está acontecendo. Volume inicial, sei lá, 2 litros. Volume final, 6 litros. Foi uma expansão. O volume aumentou. Teve trabalho. Teve trabalho. Então, quem manda no trabalho é o volume, Josiel.
Quem manda no trabalho é o volume. Mas você não pode pintar essa área aqui. Não pode pintar essa área aqui. Essa área não significa nada. É só no gráfico PV que a gente pode pintar a área sob a curva. Entre a curva e o eixo X, entre a curva e o eixo X, entre a curva e o eixo X, entre a curva e o eixo X. Essa área no gráfico PV corresponde ao trabalho realizado pelo gás na transformação AB. Beleza? Rian, e aí, Rian? Professor, no ponto B, a energia interna seria maior? Ah, vou te dar um beijo na bochecha. É exatamente isso, garoto. A temperatura aumentou. A temperatura aumenta. Triplica, duplica, triplica, duplica, não varia. Tchau, letra E. A temperatura aumenta. Mas a temperatura duplica ou triplica? Muito fácil descobrir se a temperatura duplica ou triplica. Basta a gente fazer uma continha. Produto PV. Produto PV. Produto P vezes V. Então vamos lá. No ponto A, pressão em A vezes volume em A. Vamos ver quanto ficou. Pressão em A, 1 vezes volume em A, 1. Produto PV deu 1. Agora o produto PV no ponto B. P vezes V no ponto B. Ponto B, pressão, 1 vezes volume, 3. Opa! O produto PV triplicou, a temperatura triplicou. Eu não sei de quanto para quanto, mas eu sei que aumentou 3 vezes. Por exemplo, a temperatura em A é 300 Kelvin, então em B é 900 Kelvin. Não. A temperatura em A é 200 Kelvin, em B é 600 Kelvin. Triplica. Eu não sei de quanto para quanto, mas eu sei que triplica. Tchau, letra B, tchau, letra D. E aí a gente tem que calcular o trabalho. Como que calcula o trabalho? Fórmula. O trabalho de A para B é igual à fórmula pressão vezes variação de volume. O trabalho de A para B é igual. Pressão. Josiele. Por que triplica, Josiele? Porque o produto PV tinha dado 1. E o produto PV agora deu 3. Se o produto PV triplica, a temperatura triplica. Se o produto PV triplica, a temperatura triplica. O produto PV é diretamente proporcional à temperatura. Olha lá, ó. Escuta essa. Se o produto PV aumenta, a temperatura do gás aumenta. Se o produto PV diminui, a temperatura do gás diminui. Se o produto PV é mantido constante, acontece, né? A temperatura é mantida constante, processo isotérmico. Tá? Voltando ali no cálculo do trabalho lá embaixo. Quanto vale a pressão? A pressão é 1. 1 seu tables. É 1 vezes 10 a sexta. Quanto que é a variação do volume? A variação do volume é 2. A variação do volume é 2. Ó. Foi de 1 para 3. O volume aumentou 2. Não, gente. 2 vezes 10 a menos 3. Ué, senhor, não entendo. Na hora do produto PV, o senhor não pegou as potências de 10? Por que agora o senhor está pegando? Porque na hora do produto PV, eu não estou obtendo um resultado em Joule. Estou só querendo saber se o número vai aumentar ou diminuir. Então, eu nem envolvo as potências de 10. Eu só quero saber se o 1 vai ser mantido 1, se vai aumentar para 3, se vai diminuir. Não interessa as potências de 10. Agora, no cálculo do trabalho, velho, eu vou obter um resultado em Joule. Então, as potências de 10 têm a sua relevância. 1 vezes 2. 2. 10 a sexta vezes 10 a menos 3. Conserva a base 10 e soma os expoentes. 6 mais menos 3. O trabalho de A para B deu 2 vezes 10 ao cubo Joule. 2.000, letra A. Você também pode calcular o trabalho pela área sob a curva do gráfico PV. Que figura geométrica é essa? Essa figura geométrica aí é um retângulo. A figura geométrica aqui é um retângulo. Então, você pode simplesmente calcular a área B vezes H. Base vezes altura. A base, 2 vezes 10 a menos 3. A altura, 1 vezes 10 a sexta. Resposta, 2 vezes 10 ao cubo, Joule. Pergunta aqui da Adriana. E Adriano, aliás, Giovana. Nesse caso, pode calcular o trabalho com a área também, né? Giovana, só no gráfico PV. Que a gente está autorizado a pintar a área para achar o trabalho. Adriano, professor, por que tem essa variação de tipo 2, 10 a menos 6, e 2, 10 a mais 6 e 2, 10 a menos 3? Ah, acho que eu entendi sua pergunta. Adriano, saca só. No estado A, a pressão é 1.
No estado B, a pressão também é 1. A pressão é constante. Então, a gente foi lá na fórmula e no lugar de pressão, colocou 1. Tudo bem? Adriano? Tudo. Agora no volume. No estado A, o volume é 1. No estado B, o volume é 3. E a fórmula pede a variação do volume. De 1 para 3, a variação foi 2. Foi isso que você perguntou? Exatamente. Boa, garoto. Tem mais perguntas aqui. José, professor, mas da onde que vem aquele 3,5 de PV? Uau, que maneiro sua pergunta. Bom, hoje você vai ser apresentada por uma pessoa chamada U. U significa energia interna do gás. Para gás monoatômico, U vale 3,5 de nRT. Para gás monoatômico. Esse 3 aqui é de X, Y, Z, as 3 liberdades de translação. Você vai conhecer também uma pessoa chamada delta U. Ah, presta atenção, viaja não, vai pegar. Delta U, variação da energia interna. Você está viajando aí, né? Presta atenção. Você está numa aula de física, bestada, presta atenção. Variação da energia interna do gás. Aí, Josiele, quando aparece um delta do lado esquerdo, Josiele, o que, que vai mudar lá do lado direito? O 3. Não, o 3 continua 3. O 2. Não, o 3 continua 2. O 2 continua 2. Aí pode ser que seja uma variação na quantidade do gás. Pode ser. Quando a gente insere gás no sistema, aumenta a energia interna desse sistema. Quando a gente retira gás de um desodorante aerosol, diminui a quantidade de gás que ficou lá dentro. Diminui a energia interna daquele sistema. Mas também pode ser uma variação de temperatura, que é o mais comum. Então, quando tem um delta de um lado, ou tem um delta aqui, ou tem um delta ali, ou nos dois. Mas você conhece o tal do Clapeyron. Pressão vezes volume é igual ao número de mols, vezes a constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura. Então, no lugar de nRT, você pode substituir lá na energia interna 3,5 de nRT, que é a mesma coisa de 3,5 de PV. Isso, Josiane, muito bem. A aula fica ainda mais gostosa. Memória associativa. Quando eu dava aula para esse povo era tão bom. Essa aula tinha sabor de pão de queijo. Interessante suas perguntas. Esse 3, ô, vermelhinho, vem cá. Esse 3 só serve para gases monoatômicos. Rian, gás monoatômico é aquele composto monoatômico por um tipo de átomo, por um tipo de gás que só tem um átomo. Não é, por exemplo, o O2. O O2 é diatômico, o O3, triatômico. Agora, a quantidade, Rian, pode ser enorme. Pode ser 1 mol, pode ser 2 mols. 1 mol de um gás monoatômico, 2 mols de um gás monoatômico, 3 mols de um gás monoatômico, tá ligado? Agora, se for diatômico, tipo O2, aí não é 3 meios. Aí passa a ser 5 meios, para alguns. Poliatômicos, não sei por que vocês estão perguntando isso, isso não cai. Só em discursiva segunda fase. Pode ser 6 sobre 2, 7 sobre 2, 7, bolinhas sobre 2, porque entram outras energias. Energia de rotação da molécula em algum eixo, 2 eixos, vibração da molécula, energia potencial elétrica, entram outras liberdades de movimentação do gás. Para de perguntar essas coisas, isso não tem nada a ver com o que realmente vai cair na sua prova. Isso não cai, isso que vocês estão perguntando. Giovana. Beleza? Beleza. É verdade, Sara. É verdade, Josiane. Nossa, tal da Unir, realmente. Do nada, né? Ela compra. Concordo, Josiane. Gente, última informação aqui desse gráfico. Não é possível que, enquanto eu explicava essa questão, você não imaginou as isotérmicas. Não é possível. Ah, não. Se você não imaginou isotérmicas enquanto eu explicava, eu fiquei decepcionado. Ah lá, uma isoterma. Ah lá, outra isoterma. Ah lá, outra isoterma. Ó,
Esse gráfico, chefe, é cheio de isotérmicas. Isotérmica de temperatura TA, isotérmica de temperatura TX, isotérmica de temperatura TP. E a gente vai para a próxima questão depois que você responder. Qual dessas três temperaturas é maior? Boa, filhote. A temperatura B é maior. Então, galera, como é que você está estudando gráfico PV sem imaginar as isotérmicas? Pô, cadê, velho? Você tem que imaginar as isotérmicas. Mãe, eu vejo isotérmicas. É, meu filho, parabéns, você está entendendo o gráfico PV. Entendeu? É isso. Porque a B é maior. Maior produto PV, José. Maior produto PV. Porque quanto mais afastada você vai ficando da origem, mais vão crescendo esses números, né? O produto vai aumentando, a temperatura vai aumentando. Beleza, eu acho que agora a gente está bem no trabalho, só vou dar uma confirmadinha ali, aqui. Sem isso aqui, esquece. Você não entende a questão 9, esquece o resto da matéria. Se você travar aqui na 9, para tudo e volta para estudar trabalho. Não se aventure na primeira lei se você não entende a 9. Olha que interessante, Josiele. Vou aproveitar essa questão aqui para te responder, tá bom? A resposta é não. Questão 9. O gráfico representa um ciclo. Então, sublinha ciclo, puxa a seta A, B, C, D, A. Ou B, C, D, A, B. O que interessa é que começa no estado, percorre o mundo e volta para o mesmo estado. Isso é um ciclo do gás. O gás fica repetindo. Essa questão está falando de trabalhos. Os trabalhos realizados nas transformações AB, BC, CD e DA são, respectivamente, trabalho de A para B. Vamos lá no gráfico. De A para B, a setinha é para a direita. Então, o trabalho é positivo. Por quê? Porque o volume aumentou. Ou seja, foi uma expansão. Ou seja, foi um trabalho realizado pelo gás. Trabalho realizado pelo gás. Não entendi. Qual letra? Não estou entendendo o que vocês estão falando. Letra D, letra B, B, D, B. Ah, o gabarito. Deixa eu ver. Positivo, nulo, negativo, nulo. É isso aí, letra B. Agora, de B para C. O trabalho de B para C é nulo. O trabalho de B para C é nulo, porque o volume é constante. Isovolumétrico. O volume está fixo. O volume não aumenta. Não teve trabalho realizado pelo gás. O volume não diminui. Não teve trabalho realizado sobre o gás. O volume é constante. O volume em B é igual ao volume em C. Sinto muito. Sinto muito. Só tem trabalho se variar volume. Olha isso. Presta atenção. Se a variação do volume é positiva, o trabalho é positivo. Se a variação do volume é negativa, o trabalho é negativo. Se a variação do volume é zero, o trabalho é zero. Quem manda no trabalho é o delta V. Isso aí, Ana Luísa. Para ter trabalho tem que variar volume. Muito bem, Josiele. De A para B, Isabela, setinha para a direita. Setinha para a direita. Esse eixo aqui vai para a direita. O volume aumenta. Só por conta da seta. Muito bem. De C para D, o que acontece de C para D? De C para D, o volume diminui. Então, o trabalho é negativo. Se o volume diminui, o trabalho é negativo, é um trabalho realizado sobre o gás. Isso é bom, isso é bom. No funcionamento do motor, isso é muito importante. A etapa da contração, Sara, a etapa da compressão é muito importante. Isso já aquece o gás. Você bota diesel, fecha e comprime. Nossa, já esquenta muito o gás. O diesel. Foi uma contração, compressão. Trabalho realizado sobre o gás. E no último ali, de D para A, o volume está fixo. O volume em D é igual ao volume em A. Não houve trabalho realizado nesta etapa. Isso provoca muito aquecimento. Então, isso aqui foi um aquecimento. E o vermelhinho? E o vermelhinho?
resfriamento. Mas, professor, como é que você sabe que de B para C resfriou? Ah, para, né? Você não tá vendo as isotérmicas aí, não? Mãe, eu vejo isotérmicas. É, meu filho, com que frequência? Ah, sempre que eu vejo o gráfico PV, eu vejo isotérmicas. Parabéns, meu filho, você está visualizando a temperatura do gás. Ô, Pita, o senhor me irrita. Então, vou construir aqui algumas. Isotérmica, passando por B. Isotérmica passando por C. Isotérmica passando por A. Uma isotérmica passando por D. Tem várias isotérmicas aí. Temperatura TB, temperatura TC, temperatura TA, temperatura TD. É isso aí, estudante é bicho noiado mesmo, Adriano. D, que está resfriando. Bom, em D, Sara, é a menor temperatura do gás durante o ciclo todinho. Em B de bola, é a maior temperatura. Então vamos lá, para encerrar essa questão, me respondem no chat. Aquece, resfria. Só isso. Aquece, resfria. Vamos lá. De A para B, aquece ou resfria? De A para B, aquece. Porque saiu da temperatura TA e foi para a temperatura TB. Aqueceu. De B para C, aquece, resfria. De B para C, resfria, resfria. Da temperatura TB para a temperatura TC. Resfriou. Caiu de isotérmica. De C para D, aquece ou resfria? De C para D, resfria de C para D. Resfria de temperatura C para a temperatura D. Cai de isotérmica. Cai de isotérmica. E por último, de D para A, aquece ou resfria de D para A? Aquece. Da temperatura TD para a temperatura TA. Aquece. Sobe de isotérmica. Maravilha. Então agora eu tenho certeza que todos vocês estão enxergando trabalho positivo, trabalho negativo. Não tem trabalho. Maravilhoso, né? Zero. Não tem trabalho. Aquece, resfria. Sobe de isotérmica, desce de isotérmica. Professora, não entendi por que BC resfria. Vamos colocar valores. Essa isotérmica aqui, que passa por B, é a mais quente de todas. Vamos supor, 1.200 Kelvin. Essa isotérmica que passa por C é uma isotérmica de temperatura menor, por exemplo, 900 Kelvin. O gás em B faz parte da isotérmica de 1.200. O gás em C está em cima de uma curva de 900. Então, de B para C foi de 1.200 para 900, por exemplo. Inventei esses números aqui. Beleza? Boa, Josiele, deixa eu passar nada, hein? Cadê eu? Tô apertando o botão errado aqui. Peraí, deixa eu só tirar isso aqui que vai agilizar a nossa vida. Calma, gente, tenha paciência comigo. Eu já vou. Pronto. Vou procurar aqui. Desculpa. Eu tô procurando aqui uma parada. Calma aí. Aqui. Olha isso. Olha esse presente. Olha essa questão 2, que presentaço. Primeira coisa que você faz, né, gente? Automático. Seu zóio cagado, bate aqui. PV. Beleza. Estou no bonitão do gráfico PV. Segunda coisa que convém você observar é a setinha. Isso é um ciclo ou não? Deixa eu ver. Vai, vem. Voltou. Isso é um ciclo. Às vezes não é, tá, gente? Deixa eu te mostrar aqui. Não apareceu ainda, não. Às vezes não é ciclo, não. Eu fico esperto, cara. Olha lá, ó. Foi por outro caminho. Isso é um ciclo? Não. São dois caminhos de A para B. São duas transformações diferentes. Dois caminhos de A para B. Vou deixar aqui essa nuvenzinha. Cuidado que nem sempre é ciclo. Nesse caso aqui, teve o caminho amarelo, chegou em B, e teve o caminho verde, chegou em B por outro caminho, beleza? Dois rumos, dois caminhos diferentes. Maravilha, outra coisa que você tem que perceber é um ciclo. Agora procura o comando da questão. Avaliação da energia interna. Nossa, mais claro que isso não tinha como, né? Variação, delta. Energia interna, U. Vem uma fórmula na cabeça. Qual é a fórmula de delta U? Você tem que saber. A fórmula de delta U é 3 meios de N, R,
ΔT, se o número de mols for constante. Professor, eu tenho certeza que eu vou esquecer essa fórmula. Tem problema não, pode esquecer, eu deixo. O importante é você grudar essas duas pessoas. Quando aquece, o gás fica mais agitado. Quando resfria, o gás fica menos agitado. Quando a temperatura é constante, um processo isotérmico, uma transformação isotérmica, o gás não fica nem mais agitado, nem menos agitado. Mantém a agitação. Minha cabeça funciona assim, nessa matéria. Sabe o que é ΔU na minha cabeça, gente? Variação da agitação. Olha as possibilidades. Às vezes o ΔU é positivo. Às vezes o ΔU é negativo. Às vezes o ΔU é zero. Então minha cabeça está preparada dessa maneira. Aí a consequência é que eu consigo resolver rapidinho, sem confundir. Uma variação de temperatura positiva, esquentou. O gás ficou mais agitado, ΔU mais agitado, ΔU mais agitado, ΔU mais. Agora, se o gás sofreu um resfriamento, ΔU menos. O gás fica menos agitado, ΔU menos agitado, ΔU menos. Mas se o processo foi isotérmico, mesma agitação. Mesma agitação, não varia a energia interna. Mesma agitação, não varia a energia interna. Pensando assim, vamos lá, hein? Bora responder essa questão. Vamos responder essa questão. Depois eu trabalho ela. Pra gente fazer uma outra aí que tá proibida errar outra, hein? Vou deixar você errar, não. Saca só, gente. Viaja, não. Em um ciclo. Exercício pediu num ciclo. A, B, C, D, A. Nesse caso. Começa em A, termina em A. Uai, velho. A variação de energia interna é zero. Marca zero, sai correndo. Ué. O gás começa no ponto A e termina no ponto A. Não variou a energia interna? Por exemplo, vamos supor que no ponto A a temperatura seja de 300 Kelvin. Aí quando chega em B, a temperatura sobe para... Deixa eu ver aqui quanto. 3 vezes 1,5, 4,5. 3 vezes 4,5. Multiplicou por 3. A temperatura em B seria de 900 Kelvin. Aí quando chega em C, deixa eu ver, de 3 para 1, cai para 300 Kelvin. Quando chega em D, cai, deixa eu ver aqui, 4,5, cai para 100 Kelvin. Professor, de onde você tirou esses números azuis? Eu propus um 300 Kelvin. Aí, como consequência, aqui é 900, aqui é 300, aqui é 100. Coloquei números aqui pra gente pensar. Então, vem cá. De A para B, aqueceu. De B para C, resfriou. De C para D, resfriou. De D para A, aqueceu. E de A para A temperatura é a mesma. A temperatura do início em A é igual à temperatura do final em A. O que significa isso? Que a variação de temperatura no ciclo é zero. Isso. E daí? A variação da energia interna é zero. Olha aí a pergunta do Gustavo. Tinha como descobrir pela fórmula? Sim. Se a variação de temperatura é zero, a variação da energia interna é zero. Se a variação da temperatura é positiva, a variação da energia interna é positiva. Gás mais agitado. Se a variação da temperatura é negativa, a variação da energia interna é negativa. Gás menos agitado. É o último aqui. Olha que delícia de questão, cara. Resposta zero. Ué, isso é sempre. Sempre. Um sistema fechado. A variação da energia interna num ciclo é igual a zero. Olha que questão deliciosa. Qual que é a variação da energia interna num ciclo? Ué, zero. Sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Se você não entendeu, eu vou ter que fazer umas cenas ridículas aqui. Isso, Laura. Em todo o ciclo, a temperatura não varia. Laura, cuidado, que lá dentro do ciclo a temperatura fica variando. Mas do início para o final do ciclo, estamos no mesmo ponto, na mesma temperatura. Gente, todos entenderam ou não? Valeu, Laura. Eu quero saber se todos entenderam. Entendi. Vou falar farofa. Uhum. 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 Entendi sua pergunta. Ah, então foi por isso que vocês perguntaram do 3,5 de PV. Tá explicado. Ficou mesmo onde que esse povo viu.
Para calcular ΔU, a gente teria que usar 3 meios de NRT, né, ΔT. Aí bate um desespero, porque o exercício não deu o número de mols, o exercício não deu a constante universal dos gases, o exercício não deu a variação de temperatura. Eu que inventei esses números azuis. Você fala, uai, e agora? É aí que você substitui o Clapeyron aqui dentro e coloca 3 meios de P ΔV. Aí você vai coletar essas informações aqui no gráfico, exatamente. Mas olha só, o que eu quero fazer com vocês agora é o seguinte. Isso mesmo, Sara. Perfeito. O que eu quero fazer com vocês agora é o seguinte. Essa é a parte mais importante da aula. Análise da primeira lei da termodinâmica. Para a gente conseguir fazer isso aqui, a gente vai precisar estudar a primeira lei. A primeira lei pode ser escrita assim. É mais fácil de pensar. Ela foi escrita com o delta isolado, tá? A primeira lei, abre aspas, a variação da energia interna corresponde à troca de calor e trabalho. Então, a primeira lei é isso aqui, fecha aspas. Mas é mais fácil vocês isolarem o calor para pensar. Que quantidade de calor? Tal trabalho realizado desse sistema. ΔU, variação da energia interna. Vai vendo, vai vendo. Vai juntando as coisas aí. Galera, é sua função de estudante fazer uma listinha. O que significa P, o que significa V, o que significa T, N, R, trabalho, U, ΔU, Q. Essa função é sua. Você tem que pegar o livro, o material, fazer uma listinha. P, pressão, Pascal, V, volume, metro cúbico. Colocar o significado e a unidade de cada um. Esse trabalho não é meu, esse trabalho é seu. Você tem que fazer isso, senão você só passa raiva em física. Feito isso, né, conhecendo os símbolos, eu vou utilizar os símbolos. Olha só o que eu vou fazer com você agora. Será que o calor é recebido ou perdido de A para B? Difícil responder isso. Mas, se a gente fizer uma análise aqui de trabalho, que é muito fácil, e se a gente fizer uma análise de ΔU, que é muito fácil, a gente responde. Olha só, olha que mágico. Olha para a transformação AB. Só para essa AB aqui. Me responda. Na transformação de A para B, o trabalho é positivo ou o trabalho é negativo? De A para B, o trabalho é positivo ou o trabalho é negativo? Positivo. Como é que você sabe? Ué, porque chegou para a direita, porque expandiu. Ótimo, fácil, fácil, assim. Mais. Outra pergunta, segunda pergunta. Vou te perguntar agora sobre o ΔU, ΔU. Vou te perguntar sobre o ΔU agora. De A para B. De A para B. O gás ficou mais agitado ou menos agitado? Olha que fácil. Você se pergunta para você mesmo, si próprio, sua pessoa, yourself, man. O gás ficou mais agitado ou menos agitado? Mais agitado. Mais agitado. Mais. Ótimo, fácil. Agora me diga. O que dá aqui como resultado a soma de um número positivo com um número positivo? O que vai dar aqui no resultado? Um número positivo. O que significa calor positivo? Calor positivo significa recebe calor. Isso é difícil, cara. São muitos passos. Bora fazer outro? Tem mais 3 para fazer. Eu vou fazer os outros 3 em casa e vou te enviar, mas tem uma questão que cobrou isso aí. Vou fazer qual aqui? Deixa eu ver. DA. DA é maravilhoso. DA. Calor de D para A é igual trabalho de D para A mais... Professor, mas como é que eu faço para decorar essa fórmula? Eu odeio física, eu odeio fórmula. Que tal, chefe? Que tal? Essa fórmula é conhecida como que tal? Que tal? Que tal? Brega, né? Isso é povo de cursinho que fica me ensinando essas coisas. Vamos lá, de D para A. Eu quero saber se o gás de D para A recebeu calor ou perdeu calor. Isso é difícil de responder. Mas é só eu descobrir se o trabalho é positivo ou negativo. Depois eu descubro se o delta é positivo ou negativo. E depois eu descubro se o calor é positivo ou negativo. É fácil. Só que são 3 passos. Então o povo desiste. Você não. Vem cá. De D para A. Vamos lá, de D para A. O que você tem a me dizer a respeito do trabalho de D para A? Positivo, negativo ou nulo? Nulo. Não chegou para a direita nem para a esquerda. Nulo. Não teve trabalho. Então vai lá na primeira lei e xuxa um 0 aqui. Ótimo, fácil. Mais. Professor, não acredito que eu estou entendendo essa matéria. Pois é, velho. Falta isso. Analisar a primeira lei.
Vocês estão percebendo que as questões querem que você saiba se o trabalho é positivo, se o trabalho é negativo, se o trabalho é zero, se esquenta, se resfria. É para isso, para usar a primeira lei. Presta atenção. Delta U. Vamos analisar delta U. Ixi, eu esqueci o que é delta U. Delta U, mano, é a agitação do gás, temperatura. Procura temperatura, aumentou, diminuiu, é isso. Vai lá de D para A, de D para A. De D para A. Esquentou ou resfriou o gás? De D para A. Esquentou ou resfriou? De D para A. Não é de A para D, não. De D para A. Esquentou ou resfriou? Esquentou. Esquentou. De 100 Kelvin foi para 300 Kelvin. De uma isotérmica mais baixa foi para uma isotérmica mais elevada. É mesmo, mãe. Eu vejo isotermas. Olha elas ajudando, tá vendo? Esquentou. Esquentou. Então vai lá na primeira lei e coloca um sinal positivo, porque o gás ficou mais agitado. O gás ficou mais agitado. O delta U é mais. Agora me conta. Como consequência, o que dá esse resultado desta soma de um número positivo com zero? O resultado é um número positivo. O que significa calor positivo? O gás está recebendo calor. Bicho, isso é difícil. O povo não sabe fazer isso. Então vamos fazer agora a questão que exigiu essa manobra. Vocês entenderam? Entender ou viajar? Descobre o trabalho, descobre o delta U e soma. Entendeu? Então deixa eu procurar essa questão. Aqui, ó, viajei entendendo. Nunca ouvi isso, João. Viajei entendendo. Entendi. Rian, professor, só vai ter variação de energia interna se tiver variação de temperatura. Se tiver variação de quê? De volume, não. Só temperatura. Só de um. Só temperatura. Quem manda no delta U é o delta T. Basicamente. Você quer variar a energia interna, varia a temperatura. Rian, tem como variar o número de mols também, saca? Mas o normal é sistema fechado. Quer mexer no delta U, mexe no delta T. É, aqui, ó. Isso aqui, ó. Se eu apertar isso aqui, gela. Sabe por quê? Porque vaza gás. Vaza gás. Diminui a energia interna. E fica lá dentro. Vamos lá. Certa massa de gás. Ideal. Sofreu 3 transformações. Aí você olha aqui, ó. AB, BC, CA. A primeira, a B, foi isotérmica. Olha que bonitinho. O cara me entregou que isso aqui é uma isotérmica. Às vezes não é, né, gente? Hoje vocês vão ver a diabática. Então aqui tem uma isotérmica, ali tem outra. Ou você faz a isotérmica, ou você imagina a isotérmica. Deixa eu fazer as isotérmicas aqui. Tracejadinho. Tá difícil achar a curva aqui. Tem uma aqui e tem uma ali. Esse tipo de coisa tem que imaginar, sabe? Não precisa fazer, mas tem que imaginar. A temperatura em A é igual à temperatura em B. Os estados A e B fazem parte da mesma isoterma. E tem a temperatura em C, que é maior do que a temperatura em A. A segunda BC foi isovolumétrica. Dá para ver. Ela é vertical, é. O volume em B é igual ao volume em C. Já tinha visto, não precisava ter falado. E a terceira, CA, foi isobárica. Eu tô vendo aí. Horizontal. A pressão em A é igual à pressão em C. Considerando-se que o calor absorvido pelo gás seja positivo, viu? Que o calor cedido seja negativo, tá vendo? Que o trabalho realizado pela força aplicada pelo gás, sublinha aí, pelo gás, seja positivo. Sublinha aí, sobre o gás, negativo. Pelo gás, positivo. Sobre o gás, negativo. Pelo gás, positivo. Montou-se o quadro a seguir. Transformação AB. Calor, trabalho, energia interna. Olha, primeira lei. O exercício está analisando calor, trabalho e energia interna. Não é variação, é energia. Você tinha percebido? Não é variação, é energia interna. Mas e aí, o que é a questão? Eu fumei o resto da questão, velho. Mas vamos lá, de qualquer maneira tem que fazer as análises aqui. Vamos lá, vamos começar por AB. Vamos começar por AB. Calor de A para B é igual trabalho de A para B mais delta U de A para B. Então lá, ó, quero respostas agora. Passa vergonha não. De A para B, o trabalho é positivo ou negativo? De A para B, o trabalho é positivo ou negativo? Muito bem, positivo, parabéns, bela etapa. Próxima etapa, delta U.
O que aconteceu com esse gás de A para B? Ficou mais agitado ou menos agitado ou manteve a agitação? Manteve, muito bem. Então, se manteve a agitação, não variou a energia interna. Não variou. Manteve a energia interna. Uai, o que vai dar a soma de um número positivo com zero? Um número positivo. O que significa esse número positivo? Recebe calor. Então, veja que o calor é positivo na tabela, o trabalho é positivo na tabela, e a energia interna do gás é constante, é mantida, não varia. Perfeito, João. É isso aí. Manteve porque a temperatura é a mesma. Isso, filhote. Agora vamos de BC. Quantidade de calor, de B para C. Velho, olha o que vocês estão fazendo, hein? Olha só o que vocês estão fazendo, mano. Vocês estão fazendo análise da primeira lei nas transformações dentro do gráfico PV. Uau! Mãe, eu consigo ver se o volume aumenta, se o volume diminui. Se a pressão aumenta, se a pressão diminui. 2, se a temperatura aumenta, se a temperatura diminui. 3, se o gás recebe calor, se o gás perde calor. 4, se a energia interna está aumentando, se a energia interna está diminuindo. 5, olha o tanto de grandezas que esse gráfico nos mostra. Se o trabalho é positivo, se o trabalho é negativo, pelas setinhas. 6, mano, dá para ver 6 grandezas físicas nesse gráfico. Ele é um espetáculo. Você vê o motor do carro funcionando aqui. Delta U. Opa, eu errei aqui, né? É de B para C. Vamos lá, passo a passo. Fazer isso é difícil, mas os passos são simples. Então, vamos começar aqui, ó. Trabalho de B para C. Vamos lá no gráfico. De B para C. Ih, tá fácil, tá fácil. De B para C. Como é que é o trabalho? 0. Muito bem. Trabalho 0. 0. Mais. Próxima etapa, delta U. Vamos descobrir sobre a agitação do gás agora. Se ficou mais agitado, se ficou menos agitado. Sem pressa. Vai pensando. Vamos lá, de B para C. De B para C. O gás ficou mais agitado ou menos agitado? Mais agitado. A temperatura subiu dessa isotérmica para essa isotérmica. Subiu de isotérmica. O gás ficou mais agitado. Como consequência dessa soma do zero com o positivo, temos um resultado positivo, o que nos indica recebimento de calor. A tabela diz que o calor é positivo, o trabalho, então, a gente responde que é nulo, e a energia interna aumenta, porque o delta U é positivo. U aumenta. Delta U, positivo. Cuidado para não confundir. U aumenta. Delta U é positivo. Último, de C para A. Trabalho de C para A. Delta U de C para A. Última análise, em rosa. De C para A, o que você tem a me dizer a respeito do trabalho? Negativo, porque o volume diminuiu. Muito bem, setinha para a esquerda. De C para A. De C para A. O gás ficou mais agitado ou menos agitado? Menos agitado. Caiu de isotérmica. Dessa isotérmica para essa isotérmica, a temperatura diminui. Muito bem. Somando um número negativo com outro número negativo, temos um resultado negativo, o que significa que cede calor. Lá na tabela, Q é negativo. Trabalho negativo, U diminui. Delta U menor que zero. Está se sentindo melhor na análise teórica da primeira lei? O povo pipoca nessa matéria por não praticar isso que a gente fez aqui agora. Isso do trabalho, tá vendo? É passo a passo, cara. Como é que foi a sequência da aula hoje? Eu fiquei insistindo no trabalho no começo da aula. Porque sem trabalho, né? Positivo, negativo, zero, você não sobrevive. Depois eu insisti na temperatura, se a temperatura aumenta ou diminui. Para quê? Para você nadar tranquilo aqui na primeira lei. Você tem que dar esses 2 passos na primeira lei. Tem que treinar isso. Tem que treinar isso, muito bem. Eu vou fazer o resto aqui, ó, essas transformações, para mandar para vocês. Aí vocês treinam também e conferem, beleza? Para encerrar a aula, bicho, a gente precisa falar de rendimento. Duas coisas, ó. A transformação adiabática e o rendimento de Carnot. Não dá para sobreviver nessa matéria sem isso, não. Então, vou colocar aqui na questão 4 o gráfico PV. Vou colocar aqui umas isotérmicas em vermelho. Tá bom, só duas. Isotérmica TA, isotérmica TB. Vou fazer isso 2 vezes.
Na primeira, eu vou de quê? Eu vou de bomba de encher bola. Eu não sei escrever encher, então eu vou escrever bola. Bomba de bola, pronto. Não precisei escrever encher. É que CH, né, gente? E aqui eu vou de desodorante aerosol. Desodorante. Eu não sei escrever aerosol, então vou deixar só desodorante. Aerosol. Olha só a transformação adiabática aí. Finalmente, né, galera? Esse slide aqui é sobre a danadinha da adiaba. 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 Não diaba. Adiaba. Não troca calor. Adiaba. Adiabática. Não troca calor. Então, o conceito da expressão adiabática é só isso. Anota aí. Adiabática. 2 pontos. Não troca calor. Anote. Filhote. Adiabática. Não troca calor. É um processo tão rápido que não dá tempo de trocar calor. Ah, não, Rian, vou dar um beijo na sua bochecha, Rian. É exatamente isso, garoto. Rian, eu tenho um primo chamado Rian. Você não é meu primo, não? E ele tá com a sua idade. Os Miranda, você não é da família dos Miranda, não? E como que tem trabalho? Tem trabalho. Vou te mostrar, José. Não? Então vamos lá. Linda afirmação aí, Rian. É isso aí. Bom, filhotes, olha o que acontece na bomba de encher bola. Aqui está a bomba no volume inicial e aqui está a bomba no volume final. Quando a gente comprime a bomba de encher bola, para encher a bola, a gente comprime o ar, não é verdade? Sim ou não? Comprime o ar, não é verdade? Comprime. Sim ou não? Sim. Comprimir nesse gráfico é chegar para a direita ou para a esquerda. Isso é importante, senão não perguntava não. Comprimir nesse gráfico é chegar para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. A gente comprime muito rápido. É uma compressão tão rápida que não dá tempo de trocar calor. Compressão muito rápida. Tão rápida que não dá tempo de trocar calor. Sabe o que acontece? Acontece isso. A temperatura sobe de TA para TB. O volume diminui, a pressão aumenta, a temperatura sobe de TA para TB. Uau, eu enxergo 3 coisas nesse gráfico. Chegou para a esquerda, chegou para cima e subiu de isotérmica. Uau, isso aqui é um aquecimento adiabático. Muitos de vocês não aceitam essa expressão. Professor, o senhor não disse que adiabático é porque não troca calor? Então aquecimento adiabático não existe, seu tonto. Velho, aquecer é subir a temperatura. Vocês estão vendo aqui um aquecimento sem troca de calor. Muito doido, né? Um aquecimento sem trocar calor. Todos vocês que já encheram bola perceberam que a bomba esquenta. Por acaso você acendeu algum foguinho? Não. Compressão tão rápida que esquenta o gás sem trocar calor. Essa é uma curva adiabática. Essa é uma compressão adiabática. Em toda compressão adiabática, a temperatura aumenta. Agora vamos no desodorante. Pois é, Josiel. O povo confunde receber calor com aquecer. Na cozinha, tudo bem. Como é que você esquenta uma panela? Fornece calor. Nos gases, não. Não precisa fornecer calor para o diesel para ele esquentar. A gente comprime ele. Ele alcança temperaturas altíssimas. Com licença. Agora o desodorante. Tudo começa aqui, nesse volume inicial, e termina aqui, nesse volume final. Agora vai ser uma expansão. Quando a gente ativa o gatilho do desodorante, o gás sai muito rápido. Aqui também, ó. Você já viu esse exercício? É uma adiabática também. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que é. Vem cá, vem cá. Quando a gente ativa o gatilho do desodorante, olha o que acontece. É um processo muito rápido. É uma expansão muito rápida. É uma expansão adiabática. Não dá tempo de trocar calor. Adiaba. Não diaba. E agora eu quero respostas proibido errar. Proibido errar, tá proibido. Te dou uma rasteira se você errar. O volume aumentou ou diminuiu? O volume do gás aumentou ou diminuiu? Aumentou. A pressão? A pressão diminuiu. E a temperatura? Agora eu quero ver. E a temperatura? Diminuiu. De TB para TA. Uau, vocês estão enxergando 3 coisas nesse gráfico. E o trabalho? É positivo ou negativo? Respondendo a alguém que me perguntou mais cedo. E o trabalho? É positivo ou negativo? Essa área sob a curva. Erraram, hein, gente? Ah, caíram igual um patinho velho.
O trabalho positivo, chefe. Não é setinha para a direita? Expandiu. Ah, é? É, o volume aumentou. Trabalho positivo. Existe trabalho na diabática. E lá na bomba de encher bola? Teve trabalho? Teve. É a área sob a curva. Teve trabalho. Positivo ou negativo? Ah, agora sim. Negativo. Compressão, compressão. Então o pessoal demora para aceitar que foi um resfriamento sem trocar calor. Ué, senhor, como é que faz para resfriar sem perder calor? Perdeu calor, não. Foi muito rápido. Sem perder calor. Então, essa bombinha aqui das pessoas que têm asma, ao ser pressionado, faz o ar sair daqui muito rápido. Tão rápido que não dá tempo de trocar calor. Aí me responde uma coisinha. Quando o gás sai daí, ele sofre expansão ou compressão? Expansão ou compressão? Quando você aperta ali. Uai, se expandiu, vai gelar ou vai esquentar? Se expandiu, vai gelar igual um aerosol ou vai esquentar igual uma bomba? Eu espero que vocês usem esses dois modelos mentais. Bomba de encher bola e spray aerosol. O gás sofre uma expansão adiabática. Olha que facinha essa questão para quem assistiu a aula, letra B, né? Para encerrar a aula, com licença, dou-lhe uma, dou-lhe duas, com licença. Isso aqui já caiu, tá? Então vamos lá. Abre a boca e solta o ar na sua mão. Abre a garganta, abre a boca. Tá quente ou tá frio? Quente. Isso porque o ar dentro de você tá quente, o ar passa pela garganta quente, o ar sai pela boca quente, o ar atinge a mão quente, nada muda na sua temperatura. Já viu essa questão? Agora fecha a boca, restringindo aí o volume do gás e sopra. Tá tão quente quanto antes ou tá mais geladinho? Tenta fechar bastante. Afasta a mão. Tá tão quente quanto antes ou mais geladinho? Mais geladinho. O que aconteceu? A gente restringiu o volume do ar, aí quando ele passa desse volume pequeno e sai da sua boca, uma expansão muito rápida acontece com ele. É uma adiabática e dá uma geladinha. Isso já caiu, tá? É um experimento besta de explicação grosseira de transformação adiabática. E agora, velho, o que a gente faz na próxima aula, hein? Eu vou decidir, aviso aí a coordenação, porque eu preciso fazer contas de rendimento de Carnot. Então eu devo fazer o próximo capítulo e as questões de rendimento de Carnot, a priori, tá bom? Show, beleza, que bom que vocês evoluíram aí. Ó, pratica isso aí, tá? Cai bastante. Tudo de bom, muito obrigado, vocês de coisa aperta aqui. Valeu, Zé. A gente ficou de estudar segunda lei dos gases ideais, segunda lei da termodinâmica, isso aí. Eu já vou até anotar aqui. E o capítulo de cargas elétricas, né? Como é que foi? Vocês conseguiram estudar cargas elétricas? Que notícia que vocês me dão aí. Enquanto eu ajeito aqui a caneta, eu preciso escrever. Aí, agora tá regulado. Curtiu o visu, Bárbara? A Bárbara chegou atrasada, a gente já tá achando que é estilo. Bárbara, isso não é estilo, não, isso é idade. Ai, papai. Conseguiu aula 6 preparar? Boa. É, eu tava explicando pra galera aqui, Bárbara. Eu tô meio gripado, aí tem que tampar a cabeça pra ficar quentinho. Olha, eu vou enviar pra vocês um vídeo, porque a aula 6, essa aula de hoje, ela exige bastante, hein? Tanto é que ela se chama 6 e 7. Exige em termos de quantidade, tá? De tempo, de dedicação. Não é de conteúdo difícil, não. Exige bastante tempo. Então a gente vai começar a aula 6 hoje. A gente tem que começar. Eu separei as questões de gases. São umas 3 ou 4 questões. E aí eu vou gravar um videozinho e postar para vocês lá na aula do Classroom. Tomei essa decisão agora há pouco, quando eu vi a quantidade de questões de carga elétrica. A gente precisa malhar bastante. Então, gente, ó, eu sei que isso aqui cai. Depois eu vou querer um retorno de vocês, tá? Segunda lei cai. Rendimento de Carnot. Nossa, bastante recorrente. Mas vamos comunicar, eu sei disso aqui, tá? E hoje nós vamos aqui. Cargas elétricas? Então, o que significa questão? Quantidade de carga. Estudaram símbolos? Quantidade de carga elétrica. Você tá estiloso. Tô começando a gripar, vou matar esse vírus na água. Os processos de eletrização. São 3 processos de eletrização. E aí, vocês vão ganhar um presente. Eu vou dar um presentinho para vocês, presentão, na verdade. Um resumo que eu fiz sobre isso aí. O que você tem que saber de eletrização por atrito, eletrização por contato,
Eletrização por indução. Antes, depois. Vocês têm que ter informações prontas. Assim, pá, pá, pá. Eletrização por atrito. Eletrização por contato. Resumo é bom, né? Vai direto na veia. E eletrização por indução. Demorei muitos anos para ir desenvolvendo esse material. Campo elétrico. Campo elétrico. E campo elétrico uniforme. Campo elétrico tem um símbolo E, maiúsculo, setinha. E o campo elétrico uniforme, famoso céu, tem tanta aplicação tecnológica, tem uma fórmula principal. Olha, que coisa linda. Conhece alguém com esse nome? Conhece alguém com esse nome? Vou te responder, Agnes. Vou te responder, Isabela. Conhece? Que coisa linda. É de U. Só no céu que a gente pode utilizar essa fórmula. CEU. Então, já vou deixar aqui na nossa capa essas anotações. Quantidade de carga, C. Coulomb. Nada em C. Agnes, não expliquei. Estava falando para a galera aqui que eu vou gravar um vídeo com as 4 questões que eu selecionei de rendimento. Cai bastante, né? Vou gravar um videozinho e postar para vocês lá. Aí depois eu vou cobrar. Vocês viram, vocês assistiram, teve dúvida sobre isso aí. Vou fazer bem devagar, tal, para vocês minimizarem as dúvidas. Porque esse tópico de hoje, aula 6 e 7, ele é bem abrangente, ele tem muitos modelos de exercício. Então eu já vou começar, tá? E aí, Rian? Rian, tiro sim, cara, dúvidas rápidas assim, tal, orientações. Eu tiro dúvidas pelo Instagram sim, pode mandar mensagem qualquer hora, meu celular tá sempre silencioso. Tem gente aqui que tem meu número de WhatsApp, pode enviar qualquer hora. Às vezes eu demoro para responder, você me cobra lá. Opa, pode mandar ver. Na madrugada, qualquer hora. Nunca, eu vou ver depois, tá? Fica tranquilo. Bom, show. Vou começar, então, esse conteúdo de quantidade de cargas com um exercício intuitivo. Então, fica tranquilo. Fica tranquilo. Aqui vão entrar alguns conceitos. De leve, relaxa. Estamos na aula 6 e 7. Olha lá, a questão chuchou 2 balões ali, ó. 2 balões negativamente carregados. Então, tranquilo, né? A gente sabe que existem cargas negativas, que existem cargas positivas. E sem aprofundar nisso, a gente vai tentar fazer essa questão. Anotei aqui, Gustavo. 2 balões negativamente carregados, dá para ver aqui, ó, tem um monte de menuzinho, né? Cargas negativas em excesso, são utilizados para induzir, palavrinha bastante relevante nessa matéria. Induzir aqui, gente, tem um sentido de provocar um movimento, provocar uma movimentação de cargas. Induzir cargas em latas, lata 1, lata 2, lata 3, alinhadas, em contato, isso é importante. Se elas estão em contato, e se elas são metálicas, cargas podem fluir de uma para outra. Cargas podem transitar de uma para outra. Vitor Man pediu a 12. A 12 é legal, né, Vitor? Ó, e as latas estavam eletricamente neutras. É, gente, ó. Tô anotando aqui, né? Aí quando a Tamires fala assim, eu ponho a Tamires acima do Gustavo e do Vitor. Vou até procurar ela, o que é isso? Nem lembro o que é. Eletricamente neutras. Bom, neutra significa número de prótons. Vocês também escrevem prótons assim? Número de prótons igual ao número de elétrons. Então, todos vocês, por favor, escrevam aí. Neutra. Corpo neutro, carga neutra. Número de prótons é igual ao número de elétrons. Sério? Curioso. Então deve ter algum segredinho nela, Tamires. Vou te contar, então. Neutra, número de prótons, P+, é igual ao número de elétrons, é menos. Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar. Isso é importante. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 terão, respectivamente, carga total. Note a dote. O contato entre 2 objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas entre um e outro. Sublinha aí, ó, cargas elétricas. E puxa a seta. Nesse caso, que são sólidos, só os elétrons que vão se mover. No caso de lâmpadas fluorescentes, íons vão se mover. No caso de sólido, só elétrons vão, só elétrons vêm. Prótons não vão. Prótons estão no núcleo ali, na rede, vibrando, e não translacionando de um átomo para outro. Então anota aí, ó, em sólido, só os elétrons passam de um corpo para o outro. Só elétrons.
Suponha que o ar, no entanto, seja um isolante perfeito. Puxa a seta na palavra isolante, escreve com carinho um sinônimo, dielétrico. Se aparecer, não estressa, não. É a mesma coisa que isolante. Porque isolante é uma palavra muito feia, inadequada. Nenhum material é perfeitamente isolante. A gente tem que falar mal condutor. Então, a palavrinha dielétrico substitui essa palavra exagerada, que é isolante. Nas lâmpadas, Tamires, o gás fica ionizado. Íons negativos para um lado, íons positivos para o outro, elétrons para o mesmo lado dos negativos. Então, nos gases, Tamires, há movimento de elétrons e de íons. Nos gases. E soluções, né? Nos gases e nas soluções. Há movimento de elétrons e de íons. Nos sólidos, só os elétrons vão, só os elétrons vêm. Oi, Bárbara. Professora, eu não consigo olhar para você e não lembrar do senhor cantando. Pivete, botão. Sequelas. Ô, Pita, o senhor me irrita. Vai, fala. Ainda tem muito por vir. Então, vamos lá. Ó, vou falar umas frases importantes aqui. Presta atenção. Presta atenção. Olha só, anota essa frase, ó. Presta atenção. A presença de um balão negativo induz cargas positivas na lata 1. A presença do balão negativo induz cargas positivas na lata 1. Então, para escrever aqui também. A presença do balão negativo não é contato, não, hein, gente? Presença, proximidade. Essa frase ajuda muito em nuvens, em eletroscópio, em várias situações, tá? A presença do balão negativo induz cargas positivas na lata 1. Como que isso acontece, professor? Induz cargas positivas na lata 1 e na lata 3 também, né? Professor, mas como que isso acontece? Como que induz carga positiva? Você falou que cargas positivas não se movem. É verdade, cargas positivas não se movem nos sólidos. Só nas soluções, nos gases. Como? Elétrons são repelidos. Daqui a pouco eu vou rodar um aplicativo, você vai ver os elétrons se afastando, induzindo uma carga positiva. Então, como é que induz cargas positivas na lata 1 e na lata 3? Porque os elétrons são repelidos. Vou dar um zoom ali. Thalita, encostar é contato. Indução é proximidade. E o uso de um fio terra. Então, vai vendo aí. Saca só. Alguns elétrons daqui da lata 1 foram repelidos. Alguns elétrons da lata 3 foram repelidos. Quando um elétron é repelido, surge um sinalzinho de mais. Quando outro elétron é repelido, surge outro sinalzinho de mais. Entendeu? Então, excesso de prótons é a mesma coisa que falta de elétrons. Excesso de prótons é a mesma coisa que falta de elétrons. E para sua cabeça, no momento de estudo, é melhor dizer falta de elétrons. Vai fazendo esforcinho, tá? Os elétrons vêm, os elétrons vão. Então, assim, tem uma parte da lata que fica com falta de elétrons, ficou positiva. Então, veja, eu estou usando aqui esse exercício para você se situar na matéria. E a lata 1? Ganhou um elétron, ganhou outro. Desculpa, a lata 2, né? A lata 2 acaba ficando negativa, tá ligado? Então, que opção que a gente vai escolher ali? Lata 1 fica positiva. Lata 3 fica positiva. E a lata 2 fica negativa, da letra D. Alguma dúvida? Por que que fica positiva? Repelindo, teria que ser negativo. Bom, a parada é a seguinte, ó. Aqui está um corpo com excesso de elétrons, e aqui está a lata encostada na outra lata. A presença dessa carga faz esse elétron ser repelido. E quando um elétron desse muda de lata, essa região aqui fica com falta de elétron. Ou seja, excesso de próton. Então, a presença do balão negativo repele elétrons para outra lata. Melhorou? Se um elétron vai embora, fica um excesso de carga positiva. Se outro elétron vai embora, fica um excesso de carga positiva. Victor, se o ar é um isolante... Não é perfeito, Victor. As latas não deveriam permanecer neutras? Victor, os elétrons não vão pelo ar. Não tem fluxo de elétrons pelo ar, Victor. Isso não acontece aqui. Sabe onde que isso pode acontecer, Victor?
Entre a nuvem e o chão, relâmpago. Entre a mão e a lataria do carro, sai aquela faísca. Aqui em Goiânia, no mês de agosto, agora, direto eu tomo choque na lata do carro. Então, elétron pelo ar, só se o exercício disser que tem faísca, relâmpago, tá bom? O negativo não iria atrair o balão negativo, o positivo não iria atrair o balão. Atrai. Então, vamos lá, vou rodar o aplicativo aqui para vocês, então. Você já vai ver aí o que acontece. 1000 palavras serão substituídas por alguns movimentos aqui no mouse. Vou deixar o link para vocês também. Aqui. Para vocês poderem manusear. Até no celular funciona. Calma aí, tá? Tô abrindo aqui, vou descompartilhar para abrir de novo. Bárbara, Bárbara, nome forte. Bárbara. Bom, vai aparecer aí. Beleza. Vocês estão vendo aqui uma roupa com um monte de maisinho, um monte de menusinho, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Roupa neutra. Vocês estão vendo aqui um balão, 1 vermelho, 2, 3, 4 positivos, 1, 2, 3, 4 negativos. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Corpo eletricamente neutro. Aí eu vou agarrar esse balão aqui e vou atritar. Vucu, 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 vucu. Atritei o balão na roupa. Olha como é que tá o balão agora. Situação eletrostática do balão. Situação eletrostática do balão. Eletricamente carregado negativamente. Se eu soltar, acontece uma coisa, mas não vou soltar ainda não. Olha a parede. Olha a parede. Olha a parede, gente. Calma aí que o mouse tá dando aqui. Nossa senhora, meu Deus. O que eu fiz aqui? Olha pro balão. Aliás, olha pra parede. Vocês estão vendo que a presença do balão induz cargas positivas na parede, justamente porque repele alguns elétrons. Vou soltar o balão. Soltei. Eita, ele foi atraído pela roupa. Vou soltar mais perto da parede. Soltei. Eita, foi atraído pela roupa de novo. Mas também, né, gente? A roupa tá carregada positivamente. Atrai o balão, né? Que tá negativo. Vou soltar mais perto da parede. Colou na parede. Colou entre aspas, né? Aquele excesso de cargas positivas na parede, aquele excesso, porque os elétrons foram repelidos, aquele excesso de cargas positivas na parede atraiu o balão negativo. Acabamos de resolver outra questão da apostila, não sei qual aí, que fala justamente sobre balão, parede, não sei o que. Melhorou? Entendi. Legal esse aplicativo, né, Nicole? Eu vou colocar para vocês lá, aí você pode clicar ali. Sem parede, com parede. Mas isso aqui é muito importante você visualizar. Beleza. Vamos lá. Próxima questão de hoje. Qual que eu escolhi? Ainda não. Aí, ó. Isso aqui já envolve eletrização. Mas vamos procurar as que vocês pediram aí. 5. Ih, eu pulei a 5, hein? Como você quer muito, deixa eu procurar a 5 aqui. Lá em cima, calma aí. Tô procurando a 5 aqui, vamos ver de que é. Ah! Ih, não, se eu for fazer ela agora, aqui vai demorar um tempão. Variação de carga, módulo excesso. Você não viu a resolução dela, não? 6,54. Diferença entre próton e elétron, né? Não compensa eu fazer ela com vocês aqui. Compensa você me chamar para ver qual foi sua dúvida. 12, 13, vamos ver aqui. Se compensa fazer agora. Também não selecionei 12, 13. Deixa eu ver o que é 12, 13. Uai, a 12 eu não selecionei, não. A 12 compensa. A 12 tem um segredinho da matéria. Deixa eu pegar a 12 aqui. E a 13? Nossa, a 13 envolve porcentagem. Vocês não viram a solução, não? A 13 também é bem demorada. Tá, Miss. Professor, eu vi a solução. Porém, vou pegar aqui a questão. Questão 12. Porém, minha dúvida foi de onde saiu a fórmula QN delta. QN vezes número delta Q. Nunca vi essa fórmula na vida. Não é porque tinha que multiplicar. Não é uma fórmula nova, não. É só uma lógica. Tá bom? Não é fórmula nova, não. É porque tinha que multiplicar pela quantidade. Não é fórmula nova, tá bom? Uhum. Tem sim. Então vamos lá. Questão 12 aí, pedido pelo Vitor. Pulei o Gustavo. Tô chegando, Gustavo. Um dispositivo simples, capaz de detectar se um corpo está ou não eletrizado, é o pêndulo eletrostático. Bora lá representar um pêndulo eletrostático. Aí você aproxima esse pêndulo, aproxima desse pêndulo um bastão carregado, por exemplo. Se ele pender, esse bastão está carregado. Pô, pensa bem.
pêndulo tá aqui, ó, neutro, de boa. Aí você aproxima um bastão, por exemplo, positivo. Ué, professor, mas corpo carregado atrai corpo neutro? Oh, yes, baby, yes. Corpo carregado atrai corpo neutro. Por quê? Porque o corpo neutro fica polarizado. Excesso de elétrons de um lado, falta de elétrons do outro. Então, corpo carregado atrai corpo neutro. Corpo carregado atrai corpo neutro. Corpo carregado atrai corpo neutro. Porque o corpo neutro fica polarizado na presença do indutor. Corpo carregado atrai corpo neutro, porque o corpo neutro fica polarizado na presença do indutor. Ué, só e daí que ficou polarizado e continua neutro? Qual o problema? O problema é que as cargas negativas estão mais próximas e as cargas positivas estão mais distantes. Então, a atração ganha da repulsão. A força atrativa fica maior do que a força repulsiva. A força atrativa fica maior do que a força repulsiva. Gente, vocês estão fazendo um monte de questões, anotando essas coisas. Tudo isso já caiu. Vamos lá. O pêndulo eletrostático. O que pode ser feito com uma pequena esfera condutora? Sublinha a condutora, por favor, e puxa a seta. Principal característica dos metais, principal característica dos condutores: elétrons livres. Na próxima vez que o professor te perguntar qual é a principal característica dos metais, não diga condutores elétricos, não diga isso. Diga elétrons livres. Principal característica dos metais: elétrons livres. Ajuda, esclarece mais, tá? O raciocínio. Um aluno, ao aproximar, sublinha aproximar, um bastão eletrizado do pêndulo, observou que ele, pêndulo, foi repelido. Ops! Se rolou uma repulsão, o pêndulo está carregado. Se aconteceu uma repulsão, o pêndulo está carregado. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Na etapa 1, rolou repulsão. Conclusão, pêndulo carregado. Não tem como repelir um corpo neutro, saca? Tchau, possibilidade 1 e só. Tudo bem até aqui, gente? Se o pêndulo foi repelido, o pêndulo está carregado. Com o mesmo sinal do bastão. Beleza, valeu. Próxima frase. Vou de azul, vou de rosa agora. Não, vou de azulzinho. O aluno segurou a esfera do pêndulo com as mãos. Opa, descarregou, gente. Quando a gente encosta, nossa, ouvi dizer que essa prancheta tá dando choque. Será? Deixa eu encostar. Deu choque. Só que aí você descarregou ela. Quando você encosta, tira o excesso de carga dela. A prancheta não está ligada em lugar nenhum. Se ela me deu choque, é porque ela estava carregada. Se eu, presta atenção nisso, um corpo muito maior do que a prancheta, se eu, um corpo muito maior do que a prancheta, encosto nela, toda a carga dela vem para mim. Zera a carga da prancheta. Se o corpo que encosta for praticamente do mesmo tamanho, aí eles vão dividir a carga entre os dois. Perfeito, Rian. É como se você fosse um fio ligado à terra. É isso aí. Inclusive, eu tô com o pé no chão aqui. Então, descarregou, hein? Descarregou o pêndulo, gente. Agora o pêndulo tá neutro. Ao aproximar novamente o bastão é o carregado, né? Eletrizado, com a mesma carga, percebeu que o pêndulo foi atraído. Claro, corpo carregado atrai corpo neutro. Corpo carregado atrai corpo neutro. Então, como é que tá a esfera do pêndulo? A esfera do pêndulo na segunda etapa, gente, está neutra. Está neutra. Tchau, tchau, tchau. 2 e 5. Letra E. Nem precisou terminar. Rosa. Após tocar o bastão. Ih, moleque, encostou o bastão no pêndulo. Se a gente encostar o bastão no pêndulo, carrega o pêndulo. Na hora que você encosta, carrega com o mesmo sinal. Encostou, carrega com o mesmo sinal. Vocês vão ver isso no meu material resumo que eu vou te dar de presente em PDF. Contato, mesmo sinal. Contato, mesmo sinal. Atrito e indução, sinais opostos. Atrito e indução, sinais opostos. Então, não pode estar neutra, tem que estar carregado, ou positivo ou negativo. E aí, entendeu a questão 12? Vitor, melhorou, cara? É porque, Poliana, exatamente. Só que a carga do bastão diminui, já que um pouco vai para o pêndulo. Fez sentido? Valeu, Vitor. Por que pode ser neutra, negativa e positiva não? Nossa, Bárbara, não consegui entender.
Neutra positiva. Neutra negativa pode também. Porque depende do sinal do bastão, quer ver? Vou desenhar algumas situações aqui, ó. O pêndulo está aqui, pendurado, neutro. Aí o pêndulo está aqui, ele pendeu quando se aproximou dele um bastão carregado. Bastão carregado ali, ó, positivamente. Aí o que acontece lá na bolinha do pêndulo? Excesso de elétrons de um lado, falta de elétrons do outro, e atrai, né? Rola uma atração aqui. E se encostar? Se encostar o bastão positivamente carregado, olha o que acontece. Olha lá, ó, Poliana, alguns elétrons vão para o bastão. Alguns elétrons vão para o bastão. 2, por exemplo, tá? Essa situação. Se 2 elétrons foram, como é que ficou a situação de cada um depois que afasta? O bastão ficou só com 2 positivas e o pêndulo ficou com 2 positivas. Uma coincidência que esteja dividido igual aí, tá? E aí, ô Bárbara, se esse bastão preto fosse negativo, aconteceria o mesmo, só que os elétrons iam no sentido oposto. No final das contas, o efeito ia ser o mesmo. Se encostar o pêndulo fica positivo? Nessa situação ficou, exatamente. Ao final do processo, os dois com a mesma carga. Os dois com o mesmo sinal, né? Contato é assim. Realização por contato é assim. Beleza. Agora tem um bonitão ali que pediu a 13. Na 13 já foi, né? Envolve uma treta lá. Beleza, vamos seguir viagem aqui nas minhas escolhas. Questão 3. Deixa eu ver. Sim. Tem uma pegadinha aqui. Presta atenção, gente. Questão 3. Um aluno recebe um bastão de vidro e um pedaço de seda. Seda. Para realizar uma demonstração de eletrização por atrito. Após esfregar. Bom, vamos lá. Sublinha a palavra esfregar e puxa a seta. Contato muito próximo. Por que eu tô falando isso? Porque tem questão que já falou que a parada aqui é o atrito, é o vucu-vucu, é o calor. Não, nada disso. Esse esfregar, galera, é um contato muito próximo entre as eletrosferas. Olha, pessoal, eletrosferas de quem? Dos dois envolvidos. No caso, vidro e seda. Não é calor que faz passar carga. É o contato muito próximo, é a proximidade das eletrosferas que provoca essa troca de carga. Não tem que esquentar. Olha assim, ó. Bem forte, sabe? Contato próximo. Beleza. O aluno constata que a parte atritada do bastão ficou carregada positivamente. Vou desenhar o bastão. A parte atritada ficou carregada positivamente. Vamos supor que só a parte de cima tenha sido atritada. Galera, tá aqui um segredo da matéria. Vocês vão ver isso no meu resumo. Se o material é mau condutor, a carga fica localizada. Não se espalha pelo corpo. Se o material é mau condutor, a carga fica localizada. Caraca, professor, isso é uma informação visual. Então, se o exercício desenhar um bastão assim e estiver com carga esparramada nele todo, após uma atritada com a seda, eu posso falar que é metal? Pode. Pode. E se o exercício me entregar um bastão, uma carga localizada só numa região, depois que atritou, eu posso dizer então que o material é isolante? Pode. Carga localizada, material isolante. Carga espalhada pelo corpo, metal, condutor. Posso apagar? Vou apagar esse pedacinho preto aqui, porque isso está lá no meu material de resumo. De qualquer maneira, a gente vai levar choque, né, cara? Encostou nesse metal, leva choque. Encostou nesse isolante, leva choque. De qualquer maneira, a gente vai receber cargas muito rapidamente, ou, de qualquer maneira, a gente vai perder cargas, perder elétrons muito rapidamente. E essa perda de cargas, esse ganho de cargas rápido, é o choque. Passagem de cargas pelo corpo. Valeu, Diego. Aproveitei essa questão 3, né, para te contar algumas coisas. Ele disse que após o atrito, ficou carregado positivamente. Pegadinha, vamos lá. Olha a seda. Olha aí a seda. Quem tem seda?
Filhotes, este é o vidro, esta é a seda. Verdadeiro ou falso? Após não, com o atrito, o vidro ficou com 4 cargas positivas, portanto, a seda ficou com 4 cargas negativas. Verdadeiro ou falso? Se o vidro ficou com 4 cargas positivas, a seda ficou com 4 cargas negativas. Muito bem, verdadeiro. Afinal, a carga perdida por um é ganha pelo outro. Então, a carga do vidro é igual à carga da seda, já que a carga perdida por um é recebida pelo outro. Verdadeiro ou falso? Favorito, man. E agora, a carga do vidro é igual à carga da seda. Verdadeiro ou falso? Pois é, Tamires, falso. É em módulo. Só em módulo que é verdadeiro. Em módulo é verdadeiro isso aí. Deixa eu arrumar aqui. Em módulo, isso é verdadeiro. Uma pegadinha antiga aqui. Ô, Isabela. Carga do vidro é igual a menos carga da seda. Boa, Bianca. O que difere ele estar em módulo? Esquece o sinal, esquece a problemática do sinal. Por exemplo, a carga do vidro ficou menos ou mais 2 microcoulomb. A carga da seda ficou, então, menos 2 microcoulomb. Como é que a carga do vidro é igual à carga da seda, né? Não tem como, só se for em módulo. O módulo da carga do vidro é igual ao módulo da carga da seda, que é igual ao número sem o sinal. Melhorou? Muito bem, Sara. Deixa passar nada, Isabela. Entendi. Vamos responder a questão, né? Neste caso, durante o processo de atrito, cargas elétricas positivas foram transferidas? Não. Cargas negativas foram transferidas? Sim. Do bastão para a seda? Deixa eu ver. Só os elétrons vão, só os elétrons vêm. É. Os elétrons do vidro foram transferidos para a seda. Todos? Todos os elétrons do vidro foram transferidos para a seda? Todos? Não, gente. Alguns elétrons livres. Na verdade, eles não eram nem livres, né? Mas alguns elétrons são transferidos para a seda. Sim, a parte de baixo, Poliana, é neutra, não mexeu ali. A quantidade de prótons ali é igual à quantidade de elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons nessa parte de baixo. A parte de baixo está neutra, é verdade. Então, cargas positivas, cargas negativas foram do bastão para a seda? Sim, perfeito, letra B. Destruídas, criadas, Lavoisier. Beleza, eu escolhi esses. O que mais que eu escolhi hoje? Vamos ver. Aqui foi separado, deixa eu ver aqui. São. Bom, eu peguei essa questão por causa da separação, que vai ajudar você a entender o processo de indução. Escolhi a 4 porque tem uns segredos aí. Alguns. Duas esferas condutoras descarregadas, zero, neutras, iguais no tamanho e no material, 1 e 2, estão em contato entre si. Beleza, tem um contato ali, quer dizer que elas podem trocar cargas, né? Elétrons podem ir, elétrons podem vir. Contato. E apoiadas numa superfície isolante. Então, cargas não vão para lá, supostamente. Aproxima-se de uma delas, um bastão carregado positivamente. Deixa eu arrumar aqui, ó, tá cheio de X. Era para ser mais cargas positivas. Positivamente, sem tocá-la. Então vai só uma indução aí. Em seguida, as esferas são afastadas. Então, calma. A presença do bastão carregado induz cargas negativas na esfera 1, oriundas lá da esfera 2. Por atração, positivo com negativo atrai. Positivo com negativo atrai. Então, alguns elétrons vão para a esfera 1. Alguns elétrons vão para a esfera 1. Se a esfera 2 perdeu um elétron, excesso de próton. Perdeu outro elétron, excesso de próton. Perdeu outro elétron, vai ficando com excesso de carga positiva. E olha onde que eu desenhei. Vocês manjaram isso? Eu desenhei do lado esquerdo da 1 e do lado direito da 2. Por quê?
que elétrons são atraídos pela presença do indutor e aquelas cargas positivas são repelidas, né? Sem se movimentar, elas são repelidas. Agora, ao se afastar as esferas e remover o bastão, então vou fazer duas coisas aqui que as questões cobram. Eu vou afastar as duas, gente, na presença do indutor. E depois eu vou tirar o indutor. Ó, separei, tá vendo? Separei a 1 da 2. Vamos lá, situação eletrostática do bastão. Carregado positivamente. Situação eletrostática da esfera 1. Carregada negativamente. Situação eletrostática da esfera 2. Carregada positivamente. Beleza. Agora, removendo o bastão. Me diga aí o material dessas bolas. Me diga aí, escreve aí no chat para mim o material dessas esferas. Escreveram? Metal. Ah, é condutor. Reações bovinas. É condutor. Então me diga, aonde estarão os elétrons agora? Continuam do lado esquerdo ou vão se distribuir pela superfície? As esferas estão afastadas agora, uma das outras. Uma da outra. Então agora, gente, o excesso de cargas, vamos supor que sejam 6, tá? Um monte ali. Vou colocar mais 2 aqui. Não fica neutro, Bárbara, fica distribuído na superfície. Então, se afastar o bastão e afastar as esferas, a carga se redistribui na superfície. Isso já foi cobrança de exercício também. Eles trocaram cargas, Isabela, enquanto estavam em contato e na presença do indutor. Deixa eu escrever indutor aqui. Indutor é esse bastão aqui. Ó. Os outros ali são induzidos. Então aqui eles trocaram elétrons, tá vendo aqui, ó? Troca de elétrons. Aí, afastando as duas esferas, aliás, separando as duas esferas, definitivamente um ficou eletrizado. Porque aqui, ó, A1, ela tá com excesso de elétrons. Mas e se afastar esse cara aqui, ó? A gente vai fazer uma questão daqui a pouco sobre isso. E se afastar esse indutor? Nesse momento aqui? O que acontece se a gente afastar o indutor? Ué, o excesso de elétrons volta à situação inicial. Ficam neutras novamente. Mas na presença do indutor, fica um excesso do lado esquerdo, uma falta do lado direito de elétrons. Ao se separar as esferas, eletrizou negativamente, eletrizou positivamente, eletrizou. E ao se afastar o indutor, removendo o indutor, o bastão indutor, e afastando essas duas esferas, a carga se redistribui na superfície, se for metal. Rian, quando eu tenho dois corpos em contato com o indutor próximo, eu considero esses dois corpos como se fosse a extensão de um só. É isso aí. Perfeito. Considere isso aqui como se fosse um só. Um objeto só. Boa, filhote. Obrigado também. Bela dica. Isso é necessário em alguns momentos. Aí, ó. A questão 6 é a do aplicativo lá. Vocês vão fazer ela facinho. Bárbara. Professor, se afastasse o bastão, mas as esferas continuassem juntas, como ficaria? Voltaria a ficar neutro. Vamos fazer essa questão. Aqui. Você está falando da questão 14, Bárbara. Lê a 14 aí que eu vou abrir o material e colar uma figurinha ali. Onde é que fica? Atividades. Eletrostática. Material lindo, 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 lindo. Aqui. Pegar duas figurinhas aqui vai ajudar bastante você entender isso. Já vou tirar foto do eletroscópio também. Vai que precisa. Com licença, gente. Bom, vou colar aqui umas figurinhas. Atenção, 5 e 2. A rocha. 6 de setembro. Vamos fazer o que amanhã, hein? Já esquematizou? Vão estudar o quê? Vão descansar quanto? Vão distrair com o quê? Deixa solto, não. Ops. Deixa solto, não. Deixa uma agendinha pronta aí, senão o fluxo toma conta.
Olha lá, ó. Presta atenção, sai mosquito. Viaja não. A Bárbara fez uma pergunta aí, tudo a ver com as questões. Esse é o processo de eletrização por indução. Tem que falar tudo isso, tá? É porque tem uma outra indução, que é a indução magnética. Aqui não é indução magnética, não. É eletrização por indução. Fala, por favor. Indução magnética. Indução magnética. Agora fala. Eletrização por indução. Eletrização por indução. Nossa, velho, são capítulos totalmente diferentes. Nada a ver um com o outro. Eletrização por indução. Como é que é o processo de eletrização por indução? Temos um indutor e temos um induzido. Claro que o indutor está carregado e o induzido, por enquanto, está neutro. O objetivo é eletrizar. Eletrizar. Esse é o objetivo. Deixar lá e no final, ó, eletrizou, viu? No começo, ele está neutro e no final, carregado. Esse é o objetivo. Aí, primeiro passo. Primeiro passo. Aproxima o indutor. Ficou muito longe aqui, deixa eu colocar ele mais perto. Aproxima o indutor. Você me viu fazendo isso lá com um balão. Ao aproximar o indutor, elétrons se movem dentro do induzido. Dentro do induzido, alguns elétrons saem da direita e vão para a esquerda. Me responda no chat, por favor. Situação eletrostática do induzido. Pode responder aí. Situação eletrostática do induzido. Pode pôr no chat. Professor, eu não sei o que é isso. Carregado, descarregado, negativo, positivo. Situação eletrostática do induzido. Carregado, Sara? Situação eletrostática do induzido. Se eu estou perguntando, você sabe, né? Cai. Eu não estou aqui para fazer graça. Eu não sou recreador. Estou perguntando é o que cai. Ó, tem gente achando que está neutro. Deixa eu contar a quantidade de sinaizinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer que 7 elétrons foram para o lado de lá e ficou com falta de elétrons do lado de cá? Então está neutro. Porém, polarizado. Formaram-se polos. E isso é resposta de exercício, galera. Torce para cair ou para não cair. Tá vendo? Física não é só fórmula, não. Situação eletrostática do induzido. Tá neutro, cara. Não carregou ainda, não. Não chegamos ao final do processo. O corpo tá neutro. Beleza, gostei. Belo erro. Ó, calma aí. Agora vão aparecer. Tô apanhando aqui. A dúvida da Bárbara. Bárbara, na presença do indutor, liga-se o fio terra. Olha lá o fio terra. Viu ali o fio terra? Esse é o símbolo de fio terra. Nossa, que vergonha, velho. Eu dava aula no segundo ano uma vez. Era meu primeiro ano na escola, mano. Uma escola grande aqui em Goiânia. 2011. Aí eu pedi pra galera do segundo ano fazer uma pesquisa. Porque eu ia começar a próxima aula, né? O assunto de eletrização. Galera, já pesquisa lá, tal, fio terra, que eu vou precisar na próxima aula, não sei o quê. Rapaz, chegar na outra semana, professor do céu! Aprendi bastante coisa. Ai, minha santa. A partir de então, eu nunca mais falei fio terra. Eu falei aterramento elétrico. Gente, pesquisar aterramento elétrico, por favor. Não deixe de escrever a segunda palavra. Que vergonha. Mas essa ambiguidade foi produtiva, educativa, né? Então vamos lá. O que acontece no fio terra? No fio terra a gente temos fluxo de elétrons. É isso que acontece. Anota aí, bonitinho, anota aí. Fluxo de elétrons. Ou elétrons sobem da Terra para o corpo, ou elétrons descem do corpo para a Terra. Terra para o corpo para a Terra. Tem fluxo de elétrons. Algumas questões cobram, né? Se os elétrons vão subir ou descer. Se vão para o induzido ou para a Terra. Quem que manda no fluxo de elétrons? Antigamente, a gente está numa época de transição muito difícil, que a gente tem que defender, né? A gente tem que ser antirracista, anti-homofóbico, a gente tem que proteger o direito das mulheres, porque ainda não está equânime. Mas antigamente eu explicava essa matéria assim, ó. Vamos considerar que isso aqui seja uma lancha cheia de mulheres. É um raciocínio bastante machista, tá bom? Mas é bastante didático. Cheia de mulheres, uma lancha cheia de mulheres, e aqui uma lancha cheia de casais. Aqui uma lancha cheia de casais. Ali em cima, né? Aqui, ó, casais. Um casalzinho, mais com menos, mais com menos. Aí na hora que chega essa lancha cheia de mulheres, nossa senhora, machaiada vai tudo lá pro lado do esquerdo, e a mulherada com raiva vai pro lado direito. Aí, quando chega, deixa eu tirar isso aqui. Sai daí, sai daí, sai daí. Vocês já entenderam o espírito da coisa. Aí quando chega ali no pier, sabe ali no pier, que liga, faz uma conexão da lancha com a terra, um monte de homem sai da terra e vai lá, uau! Os tarados velhos vão lá da terra, lá pra aquele cantinho, porque tá pertinho da mulherada ali, ó, da lancha cheia de mulheres. Então, com isso, eu espero que vocês percebam que quem manda nesse movimento
Vale ouro, né, João? Mas é bem machista. Quem manda nesse movimento, quem é que manda? A desgramenta da lancha, entendeu? Então escreve aí. O sinal do indutor comanda o sentido do fluxo dos elétrons. O sinal do indutor comanda o sentido dos elétrons no fio terra. O sinal do indutor comanda o sentido dos elétrons no fio terra. Isso, no caso, as mulheres, elas atraem os homens. Elas atraem. Se nessa lancha tivesse um monte de homem, ia repelir os homens do induzido para a Terra. Isso, vocês pegaram o espírito da coisa aí. Então, algo bastante cobrado nessa matéria é os elétrons sobem ou os elétrons descem. Eu estou falando aqui, acabei de lembrar de uma questão da FUVEST. Olha o que a FUVEST fez. Desculpa, eu já volto. Não tenha paciência comigo. Não tenha calma. Aqui está o indutor, aqui está o induzido. Aí a FUVEST marcou aqui. O indutor era positivo. A FUVEST marcou aqui, ó, ponto P, ponto R, ponto S, ponto T. Colocou um suporte isolante aqui no chão, né? E aí ia instalar um fio terra. E a FUVEST, cara, tava tentando induzir a galera ao erro. Já volto lá, João. Tentando induzir a galera ao erro, falando assim: se ligar o fio terra ali, se ligar o fio terra não sei aonde, se ligar em P, se ligar em E. Aqui, ó, se ligar o fio terra aqui, se ligar o fio terra em S, em T, em P, os elétrons sobem ou descem. Lembrando que está próximo, hein? O indutor está aqui, ó, próximo. Então, está com excesso de elétrons de um lado e falta de elétrons do outro. Veio, não faz diferença no sentido do fluxo. Se colocar aqui, os elétrons sobem. Se colocar aqui, os elétrons sobem. Se colocar aqui, os elétrons sobem. Quem manda no fluxo de elétrons no fio terra é o sinal do indutor. Legal a questão, né, da FUVEST? Qualquer lugar subiria. Perfeito, Bárbara. Voltando lá, para a gente continuar o procedimento, a inversão dos passos. Qual é o próximo passo? Olha só. Como é que está a situação eletrostática do induzido? Como é que ele está? Ele está carregado? Como é que está a situação eletrostática do induzido, hein? Ele já está carregado? Qual que é a situação eletrostática do induzido? Ele já está carregado? Sim ou não? Ele já está carregado? Sim ou não? Sim, por quê? Acho que sim. Sim, por quê? Porque ele está com excesso de elétrons. Está rolando aqui um excesso de elétrons. Só que, já pensou? Se um sujeito com o fio terra conectado afastar o indutor, o que acontece? Se afastar esse indutor aqui, gente, o que acontece? Com o fio terra ligado, com o fio terra conectado, o que acontece se afastar o indutor? Todo aquele excesso de elétrons volta para a Terra. E o corpo volta, o induzido volta a ficar neutro. Então agora, o próximo passo é muito importante. Qual tem que ser o próximo passo? Afasta o indutor e desliga o fio terra, ou desliga o fio terra e afasta o indutor. A inversão desses passos estraga todo o processo. Compromete todo o processo. A inversão desses passos compromete tudo. Então, primeiro, desconecta o fio terra. Na presença do indutor, desconecta o fio terra. Olha o que vai acontecer. Definitivamente está carregado. Agora ele eletrizou. Na presença do indutor, corta o fio terra. Agora eletrizou. Agora de vez. Agora beleza. Eletrizado. Agora o indutor está carregado negativamente. Até que alguém encoste o dedo aí, né? Está eternamente carregado. Até alguém borrifa a água nesse ambiente. Aí descarrega, aí descarrega. A água da torneira tem sais. A gente só toma choque na lataria do carro na época de seca, que o ar seco isola, o ar úmido conduz. O ar úmido conduz esse excesso de cargas para o ambiente. O ar seco isola. Então, se eu encostar o dedo no induzido, descarrega ele. Se eu borrifar água nesse ambiente, descarrega ele. Isso também já caiu. Agora que o induzido ficou eletrizado, podemos afastar o indutor. Olha, a carga se redistribuiu na superfície. Olha, na superfície. Porque afastou o indutor. Então, vamos lá, com essa conversa que nós temos, marcar um X naquela questão. Agnes, cortar o fio. E depois... cortar o fio depois de afastar o indutor, depois aproximá-lo de novo.
Ó, se cortar o fio depois de afastar o indutor, então primeiro afasta o indutor, ele fica neutro de novo. Aí você aproxima o indutor, começa lá no início, polariza de novo. Entendeu? Aproximação, polariza. Conectar um fio terra, traz mais elétrons. Ou perde, né? Eletriza. Desconectar o fio, deixa as cargas ali definitivamente, esse excesso. Afastar o indutor, redistribui as cargas. Então vamos lá. A indução eletrostática, questão 14, consiste no fenômeno da separação de cargas em corpo induzido. Polarização. Anote, filhote. Devido à proximidade de outro corpo eletrizado, indutor, proximidade. Exatamente, Agnes. Essa é a pergunta da questão 14. Vamos lá. Preparando-se para uma prova de física, o estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Não vai inverter um passo ali. Para eletrizar um corpo neutro por indução. E a conclusão a respeito da carga adquirida por ele. Ó, que legal. A carga é a mesma? Cadê? Aqui, ó. Mesmo sinal ou sinal oposto, né? Passos a serem seguidos. Primeiro passo, aproxima o indutor do induzido. Tá certo? É agora que faz isso? A primeira coisa, aproxima o indutor? É isso aí. Segundo passo, conecta o induzido à terra? É isso aí, conecta o induzido à terra. Fio terra, aterramento. Terceiro passo, afasta o indutor, mas já. Não, 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 não. Ainda não afasta o indutor ainda não. Desconecta o fio terra primeiro. Desconecta o fio terra primeiro, gente. Inverter os passos 3 e 4. Primeiro, desconecta o induzido da terra, depois afasta o indutor. Então, houve uma inversão nos passos 3 e 4. Conclusão. No final do processo, o induzido terá adquirido cargas e sinais iguais? Não, 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 não. Sinais iguais não. Olha lá, ó. Olha o induzido positivo, gente. Olha lá, positivo. Desculpa, indutor, né? Foi mal. Olha o induzido negativo, ó. Sinais opostos. Vocês vão ver no meu material. Atrito, sinais opostos. Indução, sinais opostos. Contato, sinais iguais. Então, vamos procurar aí a opção. Inverter 3 com 4. É isso aí. Inverter 3 com 4. Tchau, CDE. Conclusão está correta? Não, conclusão está errada. Sinais opostos. Clareou. O processo de indução é longo, né? Olha lá, ó. Aproxima o indutor. Legal, Bárbara. Aproxima o indutor. Liga. Legal, redeu. Liga o fio terra. Desliga o fio terra. E afasta o indutor. Aproxima o indutor. Liga o fio terra. Espera o fluxo de elétrons. Desliga o fio terra. E afasta o indutor. Sara, os sinais são opostos se ele tivesse feito certo, né? Exato, Sara. Exatamente. Não é letra A? Inverter para ficar certo. É porque ele quer eletrizar o outro. E só vai dar certo se inverter os passos. E, se fizer certo, eletriza com sinais opostos. Ô, Sara, do jeito que ele fez, nem eletriza. Do jeito que ele fez, o corpo fica neutro no final. Invertendo os passos 3 e 4, o corpo fica neutro. Desse jeito que tá aí, desculpa, o corpo fica neutro. Do jeito errado, o corpo fica neutro. Tá bom? Bom, vamos terminar a aula conversando sobre... Ó, a 8 eu selecionei, importante. Putz, cara, não tem nenhum quiné aqui. Tem nenhum quiné simplão, não. Nossa, muito boa a 17, a 19, muito, muito boas. Não tem nenhum quiné aqui, cara. Isso aqui também é muito recorrente, a 30, que a gente vai fazer semana que vem. Não, não tem nenhum quiné. Mian. Professor, aquela propriedade das pontas servem para condutores ou maus condutores também? Putz, cara, pergunta difícil. Serve para os dois, mas tem diferença na intensidade provocada. Nos condutores, acumula muito elétron ali na ponta, dos metais. Aí o efeito de atração, de ionização do ar é grande. Nos isolantes, ocorre excesso de carga também, só que é por polarização. Eu até explico isso lá na lista. Tem lá no material, a polarização. Então vai dar excesso de carga negativa também, só que menos intenso do que nos metais. Aham. Beleza, garoto. Bom, para finalizar a aula, eu vou colocar aqui, filhotes. Vou colocar bem aqui, ó. Uma pontinha de quiné, né? Quiné cai teoricamente.
Q é igual a N vezes E. E é a famosa carga elementar. Pode ser a carga de um íon, pode ser a carga de um elétron. E Q é a carga do corpo, é a carga do indutor, é a carga do induzido. N é o número de portadores de carga. Nossa, professor, que frescura. Por que você não fala elétrons? Porque às vezes não é elétrons, né? Número de portadores de carga. Quem são esses portadores de carga? Bom, nos metais, os portadores de carga são os elétrons. Os elétrons estão portando carga. E nas soluções, nos gases, são íons. Olha que pegadinha. Essa lista vai ficar nessa aula, né? Calma aí, vamos conversar aqui. O que vocês estão falando? Essa lista. Ah, vai ficar nessa aula. Vai ficar nessa aula. Esse presente, né? Esse presente meu em PDF vai ficar lá no Classroom. Isso. Beleza. Olha só, vou te mostrar dois íons aqui. Ó. A carga de um elétron é 1,6 10 a menos 19, aproximadamente. Coulombs. A carga de um íon depende. A carga de um elétron, inclusive, é negativa, né? Por exemplo, Cl-. A carga elementar do Cl- é 1,6 10 a menos 19, negativo. Mas e o Na++, por exemplo? Cu++. Quanto vale a carga de um elemento desse? Um elemento Na++ possui 3,2 vezes 10 a menos 19 carga de Coulomb. Possui 2 vezes 1,6 10 a menos 19 Coulomb. 3,2. Mais, né, inclusive. 3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Você está entendendo que nem sempre aquele Ezinho é 1,6 vezes 10 a menos 19? Se o assunto for elétron, beleza, 1,6 10 a menos 19. Se o assunto for íon, ups. Cl-1, 1,6. Na++, 3,2. Cu++, multiplica por 3. Aí cada elemento desse está transportando uma certa carga. Esse quiné é muito importante. Ele é chamado princípio da quantização da carga elétrica. Quantização é uma das palavras importantes em física. Equilíbrio é outra. Quantização é uma palavra muito importante em física. Carga elétrica, galera, não pode assumir qualquer valor. Carga elétrica é quantizada. Não assume qualquer valor. Não assume qualquer, de cabeça para baixo, qualquer valor. É só valor múltiplo de 1,6. Só valores múltiplos de 1,6. Algumas 1,6 10 a menos 19. Algumas grandezas em física são quantizadas. Na nossa vida também, quer saber uma? Filho. Não tem como você ter meio filho. Ou você tem um filho, ou você tem 2 filhos, ou você tem 3 filhos, ou 0. Não tem como você ter meio. 2,5, né? Não tem como. Filho é quantizado, é degrau, gente. Quantizado é o seguinte, ó. A palavra quantização, tem que te lembrar, degrau. Degrau é assim, ó. Você sobe um degrau, aí você sobe 2 degraus. Você pode até subir 2 de uma vez. Ou você sobe de 1 em 1. E rampa? Rampa é diferente, né? Rampa você pode dosar o seu passo. Você pode dar um passo grande, um passo pequenininho, um passo médio. Rampa não é quantizado. Degrau é quantizado. É de 1 em 1. Carga elétrica é uma grandeza quantizada. Verdadeiro. Carga elétrica é uma grandeza quantizada. Verdadeiro. Vamos terminar a aula aqui. Carga elétrica é uma grandeza quantizada. Verdadeiro. É porque, Bárbara, tem íon que está com falta de 2 elétrons. Então, a carga elementar de um sujeito desse é o dobro da carga de um elétron. Um elemento Na++ já carrega o dobro de carga. Beleza? Bom, gente, a aula de hoje foi sobre elétrons vêm, elétrons vão, proximidade, contato, excesso de elétrons, perda de elétrons. Trabalhamos processo de eletrização por indução, comentário de Quiné. Beleza, valeu, obrigado também. Massa, obrigado pelo retorno. Aí na próxima aula a gente vai estudar força elétrica e campo elétrico. Isso é o miolo da eletricidade, que cai tanto. Vou focar aí bem no que cai, tá bom? Beijo na bochecha, tudo de bom pra vocês. Tchau.